pode ser que ele mude com o andar da pesquisa. E o motivo de eu ter escolhido esse lugar para o estudo é porque a minha graduação foi feita toda na Federal do Maranhão. Eu sou de lá e, como eu trabalhei na graduação, os sistemas, os geossistemas do professor Bertrand, da área, eu queria continuar com a pesquisa no lugar, mas tratando agora, de fato, essa geodinâmica, que é essa transformação da paisagem constante que a gente tem lá. Bom, o município ele é localizado no litoral oriental e ele fica entre o Parque dos Lençóis Maranhenses e o Delta do Parnaíba. Ele possui características tanto dos campos de dunas, quanto também uma grande quantidade de ilhas que fazem parte do parque do Delta do Parnaíba. A maior influência do campus de dunas é justamente a carga sedimentológica que a gente tem do delta, e que tem se intensificado cada vez mais nos últimos anos. É um processo natural, mas essa aceleração ela tem fundamentos no urbano, na quantidade na exploração urbana e no avanço também da urbanização do leito do rio do Parnaíba. Esse mapa eu fiz para exemplificar somente onde é a localização, lá no Maranhão, e eu também coloquei a minha área de estudo, que é justamente ali de cor-de-rosa, que são os campos de dunas. Poderia trabalhar o litoral inteiro, mas como a geodinâmica, a dinâmica da paisagem, a mudança é muito maior nessa área, eu e o professor Felipe, a gente decidiu deixar somente nessa área mesmo. Bom, aqui essas fotos foi tirada do meu último campo na área, que não existiam essas dunas da última vez que eu fui lá. Então, é um processo muito acelerado. E o que acontece? A população que reside nesses lugares próximos é uma população, uma comunidade de baixa renda. E, constantemente, eles vivem mudando de casa, mudando de espaço, e trazendo muitos problemas para eles. Então, essas pessoas que elas moram lá, mas é porque, geralmente, na verdade, a maioria, elas necessitam do trabalho, porque as atividades econômicas são ligadas diretamente com o mar. A maioria são pescadores, vivem do trabalho da pesca do camarão, principalmente, e também de trabalho nas salinas. Lá nas ilhas das ilhas do litoral de Troia, existem muitas salinas e a maioria das pessoas que trabalham lá preferem residir mais próximos ao litoral, justamente por conta de transporte e da locomoção mesmo. Pode voltar, por favor. Sim. E o que a gente o que eu tenho percebido ultimamente, que é justamente o crescimento e a ocupação desordenada da cidade. Anteriormente, há uns 10 anos atrás, era muito mais fácil para eles mudarem de localização, porque tinha bastante espaço. Só que agora, com o crescimento urbano, há uma menor quantidade de espaço em que eles podem habitar, e também a especulação imobiliária tem crescido bastante na área, impedindo essa comunidade de baixa renda fazer a remoção. Então, como a gente vai utilizar, fazer os estudos, tanto da dinâmica da paisagem, quanto fazer o estudo da população em si, a gente vai fazer o uso dos sensores remotos, né, imagens de satélites, para a gente compor
como se fosse um mosaico, é como se fosse um mosaico temporal, um estudo espaço-temporal da migração, porque a migração, como eu falei, ela é natural, mas tem sido muito rápido nos últimos 10 anos. E, então, como os sensores remotos, o estudo de sensores remotos tem sido muito... tem tido bastante objetivos e tem sido ótimo nas avaliações ambientais, nós vamos utilizar para facilitar, e também a gente vai ter quem sabe, mais estudos de campo justamente para validar esses dados. O meu objetivo geral da pesquisa é mapear o campo das dunas, por meio das técnicas de geoprocessamento, sob o ponto de vista da evolução espaço-temporal. Eu vou utilizar, ao todo, 20 imagens de 20 anos, mas vou utilizar apenas aquelas de melhores qualidades, com pouca disposição de nuvens, e que ofereçam uma melhor qualidade de visualização. E os objetivos específicos é contribuir, através de diferentes análises, à integração de dados ambientais para o melhor conhecimento dos fatores e agentes envolvidos na dinâmica da paisagem litorânea do município de Tutóia. Prognosticar a evolução da paisagem e suas consequências para as atividades humanas. Propor formas de ocupação e exploração que contemplem o aproveitamento racional dos recursos naturais. Os procedimentos metodológicos, já comecei a realizar, na verdade, que é a constituição do banco de dados dessas imagens. Já comecei até a fazer o processamento de algumas. E vamos fazer, ao final desse processamento dessas imagens, uma análise comparativa, compor um mapa justamente de evolução. Vou identificar as sensibilidades sociais através dos cruzamentos de dados, tanto do censo, do IBGE, quanto os dados que eu consegui, que eu já fiz e que eu irei ainda terminar de fazer, com entrevistas diretamente com a comunidade. Vou fazer a análise e coleta dos dados de campo para a validação dos mapas que serão confeccionados. Bom, esse daqui foi nosso primeiro mapa, né, que é justamente para mostrar as categorias de análise que a gente vai utilizar. Eu coloquei ali urbano, restinga e dunas, que são as principais áreas de dinâmica, de mudança que a gente tem tido nos últimos 10 anos. Essa imagem ela é de 2015, e eu ainda vou fazer o espaço temporal, que é justamente dos 20 anos. Então, é isso. Eu espero que tenham gostado da minha apresentação. Obrigada. Bom dia, meu nome é Rafael, faço parte do grupo de pesquisas do professor João Rua, que é o Grupo Urais, e o presente projeto, ele é um título... Melhor. Sim, é um título provisório, constando ali a segregação socioespacial de Los Angeles em 3 momentos distintos representados no cinema. A primeira observação que eu gostaria de fazer é que, no pré-projeto, a ideia era trabalhar com Crash no Limite, que é um filme que trata sobre a realidade de Los Angeles. Mas, ao longo do curso do mestrado, que se iniciou em março deste ano, foram acoplados mais 2 filmes que serão apresentados mais adiante. O objeto seria o desenvolvimento da segregação socioespacial representada no espaço fílmico, claro, na análise dos 3 filmes. Objetivos: construir uma leitura em conjunto dos filmes, embora buscando respeitar as especificidades do período em que se inscrevem.
são filmes em temporalidades distintas. Los Angeles, Cidade Proibida, ambientado em 1950, que eu vou comentar mais à frente. O Crash no Limite, que é ambientado na década de 2000. E a proposta do Blade Runner, que é um filme futurista. E a questão central que está motivando esse trabalho é como se apresenta a segregação na cidade de Los Angeles nos filmes que já foram citados. Justificativas. Hoje o cinema é uma ferramenta sensacional para trabalhar com imagem. E, então, a primeira ideia dessa justificativa seria vislumbrar que as relações sociais aparecem na arte em sua complexidade e riqueza. Tá? O cinema hoje é uma porta de entrada para a análise da maior parte das imagens. Sabendo que a geografia se entrepôs como ciência, trabalhando o conceito de paisagem, a imagem hoje do cinema seria uma proposta bem equivalente para isso. Segunda justificativa, a horizonte de investigação é a análise da cidade e urbano de um processo em particular, que é a segregação. Então, dentro da proposta de trabalhar cinema, foi colocada a questão do urbano e, obviamente, um caráter mais específico, que é o processo de segregação. Observamos também que entendemos o filme como um documento de cultura e como arquivo de narrativa do espaço socialmente construído. No cinema também se processam, claro, guardando suas devidas representações, se processa práticas sociais e práticas espaciais. E, por último, ali, ao considerarmos a geografia como uma ciência que contribui para a interpretação da realidade, com a finalidade de construir contribuições sobre o entendimento do mundo, vemos o cinema uma representação nesta interpretação. Aí, corroborando com o que nós já justificamos, tem ali uma citação do professor Paulo César, que ele coloca: na geografia, passamos, às vezes, horas argumentando. Escrevemos muitas páginas para tentar dizer que o espaço não é mero reflexo da sociedade, que ele não é determinado por ela. Ele é uma condição necessária para que a sociedade se organize e consiga viver sob determinadas formas. Ele é um elemento estrutural e estruturante. Tudo isto está contido em uma pequena sequência de alguns poucos minutos. Eis o poder da imagem, ressaltando a importância que o cinema tem hoje enquanto objeto de análise geográfica. E, a respeito de escolher a cidade de Los Angeles e não outra cidade, tem uma citação do Soja, mas antes de a gente colocar, Los Angeles já foi objeto de estudo, né, em inúmeros filmes de produção cinematográfica. Além dos 3 filmes, a gente tem Chinatown, temos Dália Negra, temos Los Angeles, enfim, outros filmes que foram abarcados. É uma cidade também de grande produção bibliográfica na geografia. O próprio Soja, né, em Geografias Pós-Modernas, vai enveredar uma discussão sobre Los Angeles, e o Mike Davis, né, são 2 interlocutores ali importantes dessa cidade. E aí, só para corroborar também com a justificativa, quando o Soja fala, em Geografias Pós-Modernas, é possível encontrar em Los Angeles não apenas os complexos industriais de alta tecnologia do Vale do Silício e a economia errática do Cinturão do Sol de Houston, mas também um extenso declínio industrial e os bairros urbanos falidos de Detroit e Cleveland, com o seu cinturão de ferrugem. Existe em Los Angeles uma Boston, uma Baixa Manhattan e um sul do Bronx, uma São Paulo e uma Singapura. Talvez não haja nenhuma outra região do mundo urbana equiparável que apresente de maneira tão vívida essa união e articulação conjunta de processos de reestruturação urbana. Então, assim, nosso objeto, que é o empírico, né, a Los Angeles representada no cinema, está aí justificada pela fala do Soja. Enquanto metodologia, nós buscamos um interlocutor, que é o Jeff Hawkins, tá, autor já aí muito conhecido no âmbito do cinema, que ele propõe as 3 etapas da articulação geografia e cinema. Como é que a geografia, sabendo que o cinema não é uma produção essencialmente geográfica, quem produz cinema não produz para a geografia, como é que a geografia pode fazer essa leitura a partir do cinema? Então, ele coloca como primeira apreensão, primeiro, os sentidos produzidos pelo espetáculo ou filme. A geografia entraria com o domínio dos conceitos e processos de geografia, que está de acordo lá com o nosso objeto, né, que levantar a porta da geografia para fazer leitura de cinema. E aí, depois da entrada da geografia com uma leitura dessa representação, que são inúmeras, né, tanto da parte da história quanto em inúmeros campos artísticos, até da arquitetura,
teríamos uma geografia no cinema, alcançar um saber geográfico tendo o cinema como expressão. Tá? Pode passar, por favor. Ali estão os 3 objetos, né, os 3 filmes que serão discutidos ao longo da dissertação. Para quem não conhece, só falando um pouquinho de cada filme, Los Angeles, Cidade Proibida, é um filme de 97, ambientado na Los Angeles de 1950. Tá? O filme trabalha, a temática principal é a formação da polícia ali da polícia do condado de Los Angeles e os fatos relacionados à corrupção dessa polícia e a importância da mídia nessa cidade. Podemos observar, não dá tempo aqui para a gente ficar exibindo cenas do filme, desses filmes, mas podemos observar já uma segregação, principalmente étnica, na cidade de Los Angeles, tá? Em razão dos bairros da população branca, de etnia branca, e da população de etnia negra, nessa fase inicial. O Crash é um filme já de 2014, um filme mais recente, que ele é ambientado na década de 2000, né? Há uma data correta ao longo do filme, mas é o pós-2001, e ele se processa em 36 horas, em que um conjunto de personagens, escolhi até esse cartaz para representar bem, personagens que variam desde um casal de detetives, um senador, 2 policiais, 2 jovens negros. Esses personagens, aparentemente, não têm conexão nenhuma, eles acabam se encontrando nessa cidade extremamente segregada. Já seria a Los Angeles mais recente, né? A Los Angeles de hoje, vou colocar assim.